essa questão é importante na medida em que pode enfatizar mais o papel do treino ou o papel de nós acreditarmos, digamos assim, a questão de nós acreditarmos que os jogadores já nascem feitos e que depois só necessitam de esperar uma oportunidade para aparecer. E cada vez mais nós percebemos que à medida que o nível de especialização aumenta, mais o papel do treino é relevante. Ou seja, inclusivamente sabe-se hoje que alguns jogadores que prometem muito do ponto de vista do potencial talento, acabam por se perder porque não foram submetidos a um processo de treino adequado e, portanto, acabaram por não emergir como jogadores. E eu costumo dizer que o talento potencial pode existir antes do treino, mas o jogador só existe depois disso. Porque o treino tem um papel de atualização do talento, de validação do talento. Não se pode dizer que um jogador, independentemente do contexto em que joga, independentemente do contexto em que é educado, formado, tenha talento. Portanto, o talento depende disso, e cada vez mais, e nomeadamente num jogo desportivo coletivo como é o futebol. Portanto, não se trata de uma questão de oposição entre o inato, ou de escolher entre o inato ou o adquirido, o que é mais importante, mas sim perceber a importância do inato e do adquirido. Ou seja, ambas as coisas são importantes, mas considero, sobretudo num jogo como o futebol, e que eu costumo dizer que se pode atingir, digamos assim, a excelência de muitas formas diferentes. Nós vemos que há indivíduos mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, mais rápidos, mais lentos, e muitos deles a jogarem, digamos assim, a um nível razoável, alguns mesmo a alto nível. E, portanto, isso significa que nós podemos chegar, digamos assim, à excelência de muitas formas diferentes. Por isso não faz sentido falar-se em tipologias, do meu ponto de vista de futebolista, não faz sentido, se tivéssemos a hipótese de descodificar o genoma do futebolista da excelência, portanto não faria sentido, porque só poderíamos fazê-lo a posteriori, depois de ele ser submetido a um processo de treino, depois de ele já ser futebolista da excelência, não antes. Portanto, é óbvio que se nós acreditarmos no inatismo, nós desacreditamos o treino. Portanto, não valerá muito a pena treinar porque o talento já lá está. E eu considero que o talento não está. O talento emerge a partir das oportunidades que são concedidas para a pessoa vir a tornar-se talento, para o jogador se vir a tornar talento. Isso pode acontecer por uma intervenção externa do treinador, mas também pode acontecer muitas vezes, como aconteceu na formação de alguns jogadores através do futebol de rua, os primórdios, pode acontecer que eles vão adquirindo, digamos assim, determinadas competências para jogar, também numa prática mais espontânea, que depois é aperfeiçoada numa prática sistemática no clube. E, portanto, por isso é que muitos jogadores de alto nível, eu não vou dizer que são todos, porque não fiz nenhum estudo, não fiz nenhuma pesquisa sobre esse assunto, mas se reparar, grande parte dos jogadores, dos melhores jogadores do mundo, passaram por uma prática informal de futebol de rua, brincar ao futebol para depois chegar a um futebol mais a sério. E, portanto, esta questão do inato e do adquirido, nós vamos percebendo que mesmo o inato também é adquirido.